Olá, abençoados, graça e paz. Estou passando aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso. Me chamo Leandro Carvalho. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco da Bíblia. Eu me lembrando aqui que eu já gravei um vídeo e está nesse canal aqui, Família da Fé, o remetente e o destinatário. Né? E nós temos que entender, né, certas palavras que são simples de entender, mas as pessoas não conhecem nem o significado da palavra simples. Né? Para você, o que é o simples? O que é fazer o simples? O que é entender o simples? Pois bem, hoje eu vou explicar para vocês aqui o que é o simples. O que significa a palavra simples? Simples é um adjetivo de dois gêneros, de dois números, que descreve uma coisa que não é complicada, que não possui enfeites, ou que é clara, evidente ou natural. Ou seja, um problema fácil de resolver e de entender. Essa é a palavra, o significado da palavra simples. É fácil de entender, é fácil de resolver, porque é simples. A religião, ela complica as coisas. Ela confunde a mente das pessoas. Ela não faz o simples. Ela não prega a palavra como é para ser pregada, ou simples. Porque quanto mais simples for a palavra, mais fácil de entender, meu irmão, mais poderosa ela será na sua vida. Hoje eu quero falar aqui algo importante sobre o remetente, o destinatário, sobre as cartas, né? Quando eu viajei, passei um tempo no Rio de Janeiro, passei 4 meses só. E lá eu recebia cartas e eu escrevia cartas para a minha namorada, que é a mulher que convive comigo hoje aqui, nessa casa. Aí lá na carta tinha remetente, destinatário. Remetente é aquele que escreve, é aquele que faz a carta, para você entender. O destinatário é um destino para onde a carta vai. Ou seja, existe o remetente e o destinatário. Né? Eu quero falar aqui as cartas de Pedro. Vou entrar aqui no assunto aqui. Vou ser bem breve. As cartas de Pedro foram duas cartas que Pedro escreveu, se eu não me engano. Duas cartas. Essas cartas, elas para o dia de hoje ou foi para aquele povo, naquele século, naquele tempo, naquele ano? Ou é para nós hoje, no século 21? Quero que você pense. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês que as cartas de Pedro, elas não para nós. Foi para eles naquela geração. A primeira carta de Pedro, ali no versículo 1, versículo 2, já diz tudo sobre essa carta, o remetente e o destinatário. Quem escreveu e quem recebeu a carta. Preste atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Eu não sou forasteiro da diáspora. Você também acredito que não seja forasteiro da diáspora. Que no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Ou seja, quem é aqui o remetente? Pedro, que escreveu a carta. E o destinatário? Quem é o destinatário? São os forasteiros da diáspora no ponto
na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. São esses que são os destinatários. Foram para eles essas cartas de Pedro. Tanto a primeira como a segunda foi para eles. Lá na diáspora, no ponto da Galácia. Foram para eles. E nós aqui, a religião faz as pessoas, assim como me fez, de um otário, de um bobo. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai dos Espíritos, que iluminou os olhos do meu coração e me fez enxergar e entender o simples. É o que eu faço nesse canal aqui. Eu faço o simples para você entender. Eu já expliquei a palavra simples. É algo fácil, é um problema fácil de resolver, fácil de entender. Mas para quem está preso a uma denominação, a uma religião, a uma placa de igreja, a um homem religioso, meu irmão, você nunca vai aprender o simples. Você tem que se desligar desse sistema religioso maldito que prende as pessoas. Você tem que se desligar, meu irmão. E você, como diz a palavra, que aquele que se une ao Senhor torna um só espírito com ele. Aí, meu irmão, você vai estar ligado com Deus, misturados, intimamente. Aí Deus vai tirar as escamas dos seus olhos. Aí Deus vai iluminar os olhos do seu coração, do seu entendimento, para você entender o simples, para você entender o antes e o depois da cruz, que são coisas simples de entender. Mas para quem está dentro de um sistema religioso, ele não vai entender o simples. Ele não vai entender que a salvação nós já ganhamos no derramamento de sangue de Jesus Cristo, no derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Eles não vão entender. Isso é simples de entender. Mas quem está lá não vai entender. Quem está lá dentro fala que quanto mais sacrifício, melhor. Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer... Não, meu irmão. Você está salvo, o teu espírito. Mas lembre-se que você é responsável pelos seus atos. Tudo que você faz, meu irmão, você vai colher. Diz a palavra lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então temos que entender. Isso é o simples. Para você entender. As cartas de Pedro não foi para nós. Espero que você tenha entendido. Isso é simples de entender. É fácil de resolver. Espero que Deus tenha enfiado a espada dele um pouquinho mais dentro do teu espírito e o conhecimento tenha entrado em tua mente. Graça e paz e até a próxima.